Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Podem sentar. Como podemos compreender Deus? Como podemos entender Deus? Como podemos provar Deus? Como entender Deus mediante a todas as dificuldades, mediante todas as coisas que nós contemplamos diariamente? Nós partimos de um pressuposto que Deus escolheu se revelar ao homem. Se Ele quisesse, Ele teria ficado de maneira completamente obscura e nós ficaríamos tentando aqui desvendar quem é Deus. No entanto, sabendo que Ele escolheu se revelar ao homem, nós utilizamos todos os recursos que Ele nos entregou para que possamos compreendê-lo, ainda que Ele seja muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Nossa mente finita não é capaz de desvendar esse Deus infinito. Mediante tudo o que acontece, nós vemos o agir de Deus. Não tem nada que ocorra no mundo que esteja fora dos planos soberanos de Deus. Isso por vezes nos parece chocante, porque ao mesmo tempo que nós falamos que está acontecendo agora, nós estamos prestando um culto a Deus, tem uma pessoa que está sendo assassinada, tem uma criança que está passando fome, tem uma colisão, tem uma rebelião, tem uma guerra. Como compreender este Deus? A questão é, se eu não buscar compreender quem é Deus, eu construirei um Deus conforme a minha própria imagem, conforme a minha própria consciência, e esse Deus irá se manifestar diante de todos os cenários da minha vida. Nós acabamos de louvar, te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que nós cantamos é uma verdade? Quantos diante da primeira dor de barriga, nos fazemos como mulher de Jó, abençoa esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Essa é a realidade humana. Nós queremos ter controle, nós queremos reivindicar o nosso lugar de ser único, exclusivo e especial. E a missão do Evangelho é nos colocar onde nós deveríamos estar, na condição de seres dependentes, não independentes. Nós somos seres dependentes, dependentes deste Deus que tem nos dado fôlego de vida, que tem nos concedido dádivas e nós sequer temos remetido a Ele, adoração por isso. Nós vimos aqui agora uma mensagem ser transmitida que era incomunicável a nós. A Ana estava fazendo a tradução em Libras, mas se ela estivesse só fazendo em Libras ali, nós não saberíamos o que ela estava comunicando. Nós não conseguiríamos escrever, mas devido a toda a sua expressão, tudo aquilo que ela estava fazendo, talvez vocês iam poder ter um pouco de percepção do que é Deus, mediante gestos, mediante expressões corporais. Deus faz aquilo que é necessário, Deus faz aquilo que é perfeito. Como que é perfeito, galego? Ele está comunicando uma mensagem, tem que comunicar uma pessoa que é imperfeita, porque eu parto de um pressuposto que o perfeito é assim. O perfeito eu consegui me mexer, enxergar, ver. Nós não entendemos o que é perfeito. O que é perfeito? O que é perfeição? O que é? Como vocês definem essas coisas? Como nós temos definido as coisas que nos permeiam
as coisas que definem exatamente aquilo que precisaria ser definido, pelo menos muito claro para nós. O que é Deus? Quais são os atributos divinos? O que são atributos? Atributos é de atribuir. Por vezes, imaginamos ser equivocado, atribuirmos algo a Deus, mas é aquilo que nós podemos contemplar. Algumas pessoas até tiraram esse termo e colocaram como características, mas são palavras semelhantes que estão tentando definir a mesma coisa. Existe uma guerra teológica acerca disso, mas que para mim é muito banal. A questão é eu compreender o que é Deus, porque se eu compreender o que é Deus, vai determinar como eu levo a minha vida. A vida que você leva manifesta o Deus que você serve. É chocante isso também. Em tudo que eu vivo, eu vou manifestar as minhas crenças. Crenças que não são necessariamente verdadeiras. Quantas crenças nós criamos que são falsas, mas Deus é imutável, Deus é verdadeiro, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é justo, Deus é infinito, Deus é espírito, Deus é amor, e dentre todos esses atributos existem alguns que Ele comunica conosco. Quais são os atributos de Deus que Ele escolheu derramar sobre nós? Quais são? O que você tem que emana de Deus? O mal emana de Deus? Sim ou não? Não, porque ele é bom. O oposto é uma criação humana. O amor. Deus é? Eu sou amor? Não, eu sou um reflexo de uma perfeição. Por isso que nosso amor é todo corrompido, todo dilacerado. Nosso amor é imperfeito, porque só há um perfeito. A partir do momento que eu começo a definir algumas coisas, alguns parâmetros, minha visão vai começando a ser direcionada a um pensamento que molda a minha vida. Por vezes nós nos tornamos bons apreciadores da palavra, mas pouco praticante da palavra. Existe um abismo que é natural entre o que o homem fala e o que ele faz. Mas a questão é a gente estar mais próximo ainda daquilo que nós falamos e fazemos, e ainda mais conhecermos da palavra e vivemos o que nós conhecemos. Nós estamos aqui lutando por isso. A minha luta é para trazer conhecimento que não posso implantar dentro da cabeça de vocês. Eu tenho que pedir para que este Deus que escolheu se revelar, se revele a vocês por intermédio do Espírito Santo. Eu não tenho poder de esculpir características de Deus dentro de vocês. Se antes os seus olhos não forem abertos, se sua mente não for aberta, para que Ele se revele a você. Ainda que esteja descrito por intermédio de um livro, ainda que Ele se revele por intermédio de todas as coisas, como de nós que estamos aqui, como aquela plantinha que estava ali, como do sol que você viu raiar hoje, ou da chuva que você viu cair do céu. Mas quem é Deus? Nós acreditamos em Deus porque nós estamos no Brasil, num país que em sua maioria se diz católico, que crê em um Deus. Se você tivesse agora que definir Deus, como você definiria? O que Deus é para você? Se olha de fora e fala assim, deixa eu ver o que é Deus para essa pessoa. Faz um diálogo interno. O que Deus é para você? Quais são as características de Deus? Observe que aparenta ser profundo, mas nós não queremos entrar na profundidade. Nós vivemos no raso. Uma gota é o suficiente para nós. Mas o pecado, um oceano, é pouco. E de Deus uma gota é muito. Talvez haja alguma relação para isso, mediante uma gota da cruz do Calvário, uma gota derramada de Cristo seria o suficiente para expurgar o pecado de toda a humanidade.
Mas ainda assim ele escolheu derramar aquele sangue por aqueles que ele havia eleito desde antes da fundação do mundo, para que eles se tornassem parecidos com o seu filho, ou seja, eu me tornarei aquilo que eu já sou desde a eternidade. Eu só estou nesse processo de reconstrução, de conhecimento. Nós estamos engatinhando e aprendendo, assim como uma criança nasce, vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, nós estamos vivendo os mesmos processos. Alguns mais cedo, outros mais tarde, mas todos no tempo certo, no tempo de Deus. Estão me entendendo? Diz amém. Nós queremos cada vez mais buscar facilidades. Nós esperamos que alguém tenha uma mensagem completa do que é Deus. Defina Deus para mim, para que eu possa me apropriar dessa palavra e falar o que é Deus. Aí eu me tornarei um repetidor, um papagaio. Mas eu não conseguirei viver e aplicar. Porque Deus, Ele é conhecível, Ele é revelado de maneira natural, de maneira íntima e individual, ainda que Ele seja único e claro e definido, por intermédio da sua palavra, que é o que nós temos certeza, mas eu não quero entrar acerca desse aspecto, que eu vou entrar nisso a semana que vem. A proposta agora, que nós terminamos o Evangelho de Marcos, é agora entrarmos em aspectos primordiais da fé que nos move, daquilo que nós cremos, ou pelo menos deveríamos crer, porque emana da palavra, estabelecendo balizas para que nós não andemos cada um para um lado e falar assim, tudo é Deus. Observem que a maioria das pessoas acham que tudo é Deus. Se o Deus que nós falamos aqui é verdadeiro, e o Deus que estão falando ali, num lugar que estão sacrificando uma criança, num lugar que estão fazendo alguma coisa, é Deus, então se tudo é Deus, nada é Deus. Ele não pode ser tudo e nada ao mesmo tempo, ou ele é ou ele não é. Ele sempre foi definido por intermédio de um raciocínio teológico, entre uma afirmação e uma negação. Deus é bom, Deus não possui um corpo, Ele é espírito. Isso daí são definições óbvias e claras para que a gente possa entender Deus. Quando fala assim, as mãos de Deus estão sobre a sua vida. Deus tem mão? Tem? Você respondeu o que muitos queriam responder. Mas qual que é a realidade? Isso daí se chama-se antropomorfismo, trazendo uma característica física para definir aquilo que é espiritual, para que possa compreender e se tornar entendível uma linguagem humana. Quando põe essas questões é para que Ele se revele a nós. Nós temos que entender toda a estrutura para conseguir ter um raciocínio e compreender as Escrituras. Se eu não tenho essa base, eu ficarei muito emocionado, mas pouco transformado. Porque a transformação vem justamente de ouvir a palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus. Não é simplesmente ouvir, porque se fosse assim, todo mundo que ficava escutando só a palavra de Deus, ele se tornava crente. E não se trata disso, se trata de uma revelação única desse Deus que escolheu se revelar ao homem e mostrar passo a passo suas características que se manifestam por intermédio de todas as coisas. Mas hoje nós vamos pegar atributos específicos, mais especificamente, que estão determinados por intermédio das Sagradas Escrituras, mas ainda assim eu não quero mergulhar nas Sagradas Escrituras completamente, embora tudo emane das Sagradas Escrituras, porque dessa forma nós estaremos completamente enviesados. Porque nós cremos já na... Quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós estamos falando para um público que é justamente, nossa, mas e se outra pessoa escutar? Ele vai falar assim, mas como? É Deus porque eles têm uma palavra e eles acham que isso é Deus. Talvez você já tenha pensado isso. Eles escolheram um manualzinho ali para viver a vida deles e já era, então deixa eles. E eles acham que todo mundo está errado e eles estão certos. Esse raciocínio faz sentido ou não? Vocês já ouviram alguém falar alguma coisa parecida com isso? Porque hoje é muito natural
a gente escutar esse tipo de contraponto. E nós temos que estar preparados para conversar sobre esses contrapontos, e fazermos perguntas que talvez eles poderão criar uma linha de pensamento e ver que as certezas dele não passam de dúvidas, enquanto nós temos certezas absolutas, porque não vieram do nosso próprio intelecto, vieram de uma transformação interna que agora se manifesta no externo. A fé, ela não pode ser definida simplesmente de maneira muito universal, ainda que exista um verso muito claro do que é fé. Hebreus 11:1 mostra ali a definição de fé, é a firme convicções de coisas que não se veem, mas se esperam. Mas como você vai explicar isso para uma pessoa que não entende? Me fala. Na hora da dificuldade, ele tem fé em tudo, acredita em tudo. Quem já passou por dificuldades aqui sabe. Você toma um comprimido com fé. Você pega um ônibus com fé, mas essa é a mesma fé do que a fé de Deus. Você entra no avião com fé, muita fé. Você já foi alguma vez e falou assim, deixa eu ver se você é piloto? Você faz relacionamentos, envolve fé. Você não sabe se a pessoa é um louco e está disfarçando. A gente está aqui por fé. Não sabe quem entrou aqui, se o cara está armado, como que está. A gente está baseado na fé. A fé é necessária para viver, mas a fé para salvar emana de Deus. Não é algo nosso, mas nós fizemos a apropriação da palavra para misturar tudo como fé. Quantas pessoas já viraram e falaram assim, eu tenho fé que eu vou passar de ano? Todo mundo já falou isso daqui na escola. Por que você usou a fé? Porque você duvidou da sua capacidade de ter estudado o suficiente para atingir um resultado que é objetivo, que não dependia de fé. Daí nós misturamos Deus com coisas cada vez mais absurdas, que dependem de nós e claro que emanam de Deus também. Mas daí virou essa bagunça toda. E como desembaraçar tudo isso que é muito embolado, que parece aquelas linhas de pipa, sabe? Quando você puxava e deixava tudo no chão e tentava desembolar. É mais ou menos isso. E a função dos ministros da palavra é tentar traduzir essas coisas que são muito complexas de maneira clara, para que vocês possam se alimentar disso e isso te fortalecer. A minha função é entregar alimento para vocês. Por vezes eu sei que eu entrego alimentos que não estão na capacidade de discernimento, mas eu não prego a corpos, eu prego a espíritos. E eu sei que essas palavras, mais cedo ou mais tarde, elas irão dar frutos. Existem versos da Bíblia que eruditos, caras que comeram esses pergaminhos, não conseguiram decifrar, e vai ser eu, um energúmeno, um homem que viveu uma vida completamente diferente daqueles homens que vai descobrir, não vai ser. Então eu remeto as escrituras ao pensamento desses homens, para tentar traduzir para vocês aquilo que ainda é linha de muitos debates, mas nós não estamos aqui para debater, nós estamos aqui para viver. E viver envolve conhecer quem é este Deus que escolheu se revelar ao homem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139. Livro de Salmos, Salmo de número 139. Quem precisar de uma Bíblia, levanta a mão. Nós usamos a versão NVT, para que todos possam compreender. Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Salmo 139 diz: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe,
conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso, sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desça ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará. E tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são as mesmas coisas. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem me dera destruísse os perversos, afastaste de mim assassinos. Eles blasfemam contra ti. Teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso o Senhor não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e reconhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há algo em mim que te ofende. Conduz-me pelo caminho eterno. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por escolher se revelar a nós. Que a tua palavra seja luz para as nossas vidas. Que teus atributos possam ser completamente discerníveis aos nossos olhos e aos nossos espíritos, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor escolheu se revelar, por isso se revele a nós. Nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos aquilo que o Senhor já deixou escrito. E aquilo que o Senhor deixou escrito não está apenas em um papel. A sua palavra diz que estaria gravada em nossos corações e em nossas mentes. Por isso nós pedimos que possamos acessar toda a sua verdade. Tu que és o Pai da verdade, retire de nós tudo aquilo que é mentira, para que seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Todos nós dissemos amém. Amém. Podem sentar. Esse salmo é maravilhoso. Contudo, nós entraremos naquela questão, nós estamos partindo de um pressuposto onde nós já cremos no que ele está dizendo ali. Mas, da onde nós tiramos as concepções de Deus, que existe um único Deus? Como nós chegamos a determinadas conclusões? Povos antigos adoraram milhares de outros deuses. Mas se existe só um Deus, os outros são falsos. São deuses com D minúsculo. Nós vamos fazer essa distinção. Mas as pessoas adoravam sinceramente que aquilo fosse Deus. Até hoje, milhares de outros povos adoram de maneira diferente. Mas nós cremos no único Deus, que é único em essência, mas três em pessoas. Isso até explicar para vocês é um raciocínio teológico, mas também lógico, emanando da Bíblia. Mas a questão não é chegar nesse ponto da palavra, é antes da palavra. E como que eu faço para chegar antes da palavra? Raciocínio simples e básico, como uma criança. Só que nós deixamos de ser criança. A criança é curiosa. A criança vai e pergunta por quê.
Você fala não para o seu filho, ele não quer saber só por que não. Ele não quer, o não satisfaz ele. Se tem algum filho que se satisfaz com não, me avise. Tudo que eu falo não, vem aquela pergunta: por quê? Quem já respondeu isso para o filho? Já perguntou isso para o seu pai? Quem nunca perguntou isso para o pai? Por quê? Porque você imagina que ele vai te revelar a razão daquilo que você desconhece. Desde pequeno, a criação, ela se reproduz. Olha que interessante. Não estamos falando de nada obscuro que ninguém possa entender. Ainda que a pessoa seja, vamos dizer que não acredite em nada, esse raciocínio em algum momento passa na vida dela, da onde vai. E essa busca pelo eterno é algo natural. Todo mundo está prestando um culto. Todo mundo. Todo mundo, eu digo de todo o mundo. Não estou falando de todo mundo que está aqui, estou falando do universo. O universo está prestando ao culto. Ele está adorando aquilo que ele criou como Deus. Seja falso ou seja verdadeiro, ele está adorando. Tem pessoas adorando seu Deus no meio de uma balada. Tem pessoas adorando seu Deus agora numa Cracolândia. Esse Deus com D minúsculo. Tem esse Deus adorando um Deus que ele imagina que fazendo determinadas coisas, ele se tornaria aceitável a Deus. Como você vai explicar para essa pessoa que isso daí não é Deus? Me fala. Quem aqui não conhece alguém que não crê em nada? Todo mundo conhece, então, alguém que não crê em nada. Mas alguma coisa ele crê, nem que seja nele mesmo. No final das hipóteses é isso. Eu, enquanto ateu, eu partia de um pressuposto que todas as regras eram regras para vivermos em sociedade e acabava por aí. Se eu não feria o direito de outro, automaticamente eu estava vivendo de maneira correta. Sim ou não? Sim, a gente parte desse pressuposto. A gente aprende que o nosso direito vai até onde invade o direito do outro. Será que isso é suficiente para entendermos o que é Deus? Nós não somos mais como crianças que perguntamos o porquê. Daí nós criamos os nossos porquês. A maravilha da língua portuguesa, um porquê de pergunta e um porquê de resposta. Eu faço por quê? Eu faço porque meu Deus interior que eu criei necessitava disso. Era um homem completamente depravado, adúltero, por quê? Porque outra pessoa não sabia, então tudo bem. O que os olhos não veem, o coração não sente. Daí você vai criando as suas lógicas e você acha perfeito. Dentro da sua própria lógica, tudo é perfeito. A maneira como nós vivemos manifesta o Deus que nós servimos. Quem era Deus nessa história? Sendo que eu não acreditava em Deus, eu me tornava o meu próprio Deus. Eu começava a criar as minhas próprias regras. E o que nós fazemos? Ainda partindo de um pressuposto cristão. Nós escolhemos de Deus aquilo que serve para nós e aquilo que não serve. No final, quem é Deus? A gente. A gente que determina o que é certo e errado. Nós paramos de perguntar os porquês. Se nós fôssemos como crianças, nós íamos falar, por quê? Em Atos fala que os bereanos agiam de maneira mais digna, porque eles iam buscar nas Sagradas Escrituras, eles iam buscar o conhecimento da verdade. Nós não buscamos o conhecimento da verdade, nós nos satisfazemos com qualquer coisa. Qualquer coisa que falar que é Deus, se falar de maneira convincente, amém. Porque nós não usamos mais isso. Nós nos enquadramos, nos apropriamos de pensamentos alheios que parecem ser mais convincentes. Daí nós somos seletivos naquilo que nós escutamos. Se for uma pessoa de boa aparência, vestida bem, com determinada coisa, você começa a julgar as pessoas pelo que seus olhos veem. Todos nós somos atraídos pelos olhos. Daí as pessoas utilizam dessa nossa
inclinação para esculpir um Deus falso em nós, sendo atraído por olhos. Nós queremos ir num lugar que é atrativo aos olhos, nós não queremos ir em um lugar que tem a palavra de Deus. Eu não quero conhecer a Deus, eu quero conhecer algo que reproduza o que eu desejo do meu interior. Amanhã, para de alimentar vocês com alguma coisa que vocês julgam alimentar você aqui, acabou. Rompeu o elo seu com Deus, porque a ligação não estava com Deus, estava com ambientes, estavam com pessoas. Não com Deus, porque aquilo que é ligado a Deus não pode se desligar jamais, porque quem faz a ligação não sou eu, é Ele. Partindo do pressuposto que Ele é Criador, partindo do pressuposto que nada surge do nada, da onde veio Deus? Da onde veio Deus? Nós, enquanto crianças, nós fizemos esse pensamento, essa desconstrução. Da onde vem o sol, da onde vem a noite? Chega no momento que você fala assim, é de Deus. Algumas pessoas, não bastassem isso, eles vão buscar pensamentos, por isso que o mundo vai evoluindo. Os cientistas não estão contra Deus, eles são usados por Deus para revelar aquilo que é eterno, trazendo a presença, revelando aquilo que antes estava oculto a olhos. Algum tempo atrás, talvez a maioria daqui, só tem gente tiozinho aqui, vocês cresceram aprendendo que Via Láctea era o quê? Era o universo, a galáxia, era o único que existia. Plutão era um planeta ainda. Minha velha, traga o meu jantar, sopa, uva, noz e pão. Quem já aprendeu isso? Vocês não estudavam? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Daí você construía a primeira letra, você fazia uma lógica para... Vocês não estudavam, mano? Vocês iam para fazer prova como? Mas enfim. Mas vocês sabem que Plutão não é mais considerado e que nós não temos só a Via Láctea. Agora nós sabemos que existem milhares e milhares de galáxias que têm telescópios que estão descrevendo. Mas Deus continua intacto e imutável. É o homem tentando ter uma percepção do que é Deus. O homem sempre vai buscar ter uma definição do que é Deus. Você busca uma definição do que é Deus, e aquele Deus que mais te agrada, você vai servi-lo. Porque você busca um Deus cada vez mais parecido com você. Nós buscamos isso. Mas o que é? Beleza, chegou uma resposta que não tem. O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Você vai chegar e falar assim, não vai conseguir. Daí você vê aquelas chamadas do YouTube, que surgiu primeiro, o ovo e a galinha. Daí você vê uma propaganda de carro que não tem nada a ver, porque ele só queria utilizar a sua curiosidade para satisfazer um desejo dele. Mas a questão primordial é a gente buscar o que é Deus. Claro que nós teremos uma definição somente precisa por intermédio da palavra, porque nós cremos que a palavra é o que define Deus. Mas antes de eu chegar na palavra, alguma coisa tem que acontecer dentro de nós. Nós não somos convertidos mediante meras palavras. Nós somos convertidos por um Espírito, por esse Espírito que reina, por esse Espírito criador, porque Deus é Espírito. Não foi eu que fui até Ele que veio até mim, Ele que se revelou a mim. Nós não queremos conhecê-lo, nós nascemos completamente desconexos dele, mas como que você vai chegar a essa linha de raciocínio se não por intermédio da Bíblia? A única forma de termos esses parâmetros, claro que emanam da Bíblia, mas nós temos que chegar a isso um pouquinho antes, para conseguir dialogar com o povo lá fora. Eu não estou aqui preparando ovelhas, as ovelhas não estão aqui dentro. A igreja não é isso, a igreja está lá fora e precisa ser alcançada. Vocês já são transformados, vocês já creem, mas vocês ainda estão vivendo a imaturidade da fé cristã, porque eu quero um Deus que satisfaça as minhas necessidades. Eu não entendo que eu já fui feito algo extraordinário, que emana de Deus. Ainda eu sou o cego querendo enxergar. Eu não entendo que agora eu sou Cristo, que levo luz aos cegos, que dou o olho aos cegos.
Nós temos que buscar as ovelhas que estão lá fora, porque quando nós tocamos nessas ovelhas e falamos de Cristo, elas não são mais ovelhas, elas são cordeiros que vão servir de sacrifício para outras vidas. A sua vida tem servido de sacrifício para outras vidas. Este é o poder do Evangelho, esse é o poder de Deus. Este Deus que não vai ser definido por um simples dicionário, esse é um Deus que Ele vai se revelar aos seus olhos. Nós poderíamos ficar aqui horas, eu poderia ficar aqui horas e horas falando acerca de criação, acerca até mesmo da evolução, mas não é sobre isso, é sobre a revelação. Deus escolheu se revelar e Ele é muito claro a qualquer ser humano. Qualquer ser humano, se fizer essa questão regressiva de buscar o conhecimento do que é Deus, ele vai chegar a lugares que ele não tem resposta. E até as respostas que ele enxerga, elas vão se manifestar como falsas. Como eu acabei de dizer, pessoas acreditavam que existia um planeta chamado Plutão, e a própria ciência é uma especulação. Mas Deus é exato e imutável. Este é um dos atributos de Deus, a imutabilidade, Ele não muda. Nada do que acontece fora da vontade de Deus, então Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, então Ele é onipresente. Essas características, elas vão sendo naturais a qualquer pessoa que diz crer em um Deus. Se você crê em um Deus que Ele não é onisciente, onipresente e onipotente, Ele não pode ser Deus. Se você conhece um Deus que Ele cabe na sua mente, Ele não pode ser Deus, porque como algo infinito cabe em algo finito. Estão entendendo ou eu estou filosofando muito? Estou tentando sincronizar todas as coisas, condensar, mastigar para que vocês possam depois também compartilhar. Parte desses pressupostos básicos, primeiro, da essência de Deus. Nós acreditamos em um momento que Deus está aqui, também está em outro lugar, e é uma verdade. É uma verdade, Deus está em todos os lugares, mas a questão é como Deus escolheu se revelar. Como Deus se manifesta os seus atributos. Quem é Deus? Seu Deus é capaz de te dar suporte nesses momentos de dificuldade, ou Deus que você criou? Ele só está comigo nas horas boas, nas horas ruins é só se eu peço, e ainda eu estou reclamando porque eu acho que Ele não fez aquilo que Ele deveria ter feito, por isso que eu estou passando por esse problema. Se Deus está no controle de tudo, olha como é difícil os pensamentos cristãos, geram dores, geram mágoas, mas tudo isso é um tratamento de Deus para que nos tornemos cada dia mais parecido com o seu Filho. Nós estamos no processo agora de santificação, de redenção, processo redentivo, de transformação à imagem de Cristo, e esse processo envolve desconstrução. Somos perfeitos? Para se tornar perfeito, então nós temos que desintegrarmos, vamos utilizar isso. Desfazer aquilo que nós construímos. Nós construímos uma concepção completamente deturpada do que é Deus. Nós achamos que Deus nos aceita por aquilo que nós fazemos. Todo mundo parte com esse pressuposto. Acha que se eu fizer tudo bonitinho, Deus vai me amar mais. Quem nunca pensou isso? Todo mundo já pensou. Eu vou fazer isso daqui porque Deus está me vendo. Senhor, você está vendo? Estou colocando aqui, uma parte bem grande do meu salário, Senhor. Depois dá uma multiplicada, porque vai ser bênção. É natural. É o ser humano, nós aprendemos a viver essa troca, esse escambo. Com Deus você não negocia, Ele não precisa de nada. Ele te criou para o próprio deleite dEle. Como você sabe isso? A questão regressiva. Se nós não partimos de um pressuposto de que o homem evoluiu de uma bactéria, de um micróbio, de uma explosão, nós cremos que nós somos criaturas feitas e pensadas por algo que transpõe a nossa capacidade mental. Sim ou não? Sim. Compreender Deus é impossível, mas entendê-lo é necessário
e plausível, porque senão nós vamos ficar falando só de coisas abstratas. Mas Deus escolheu se revelar, Ele se revela por intermédio da natureza, por intermédio da sua palavra, mas acima de tudo Ele se revela na nossa mente. A nossa mente consegue comprovar e viver de maneira do qual prova que nós cremos em Deus, que nós vivemos esse Deus. Prova disso é hoje ter um monte de coisa mais importante e nós estamos aqui. Mas nós estamos aqui aparentando que nós viemos até aqui e esquecemos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele nos trouxe aqui, nos reuniu aqui por alguma razão que a gente não conheceu ainda, porque a gente não acessou. Mas nós confiamos que o processo que Ele está fazendo na nossa vida vai glorificar o nome dEle. Os atributos de Deus precisam estar impregnados em nós. A palavra de Deus deve estar impregnada em nós, porque é elas que vão definir estes atributos. Esses atributos que foram revelados por quem? Por Ele, por intermédio da sua palavra. Nós que cremos, nós cremos nessa palavra, mas e se você não tivesse a palavra, e aí? Como você ia se curvar diante desse Deus? Você ia ficar adorando o sol, as estrelas, a lua? Ia só olhar e falar assim, existe algum Criador. Mas isso não te tornaria perfeito. Daí você ia naturalmente vivendo uma vida adorando esses objetos, imaginando que isso seria o suficiente. Mas quando te vem uma palavra, você vê que existem algumas coisas que apontam para a sua própria natureza, mostrando que você não pode ser perfeito diante de Deus. Este é o tema que nós vamos falar na semana que vem. Mas para vocês entenderem como tudo fica interligado. A Bíblia é perfeita, mas antes já havia a perfeição, e a perfeição parte do pressuposto de Gênesis 1, abram ali em Gênesis 1, e depois nós vamos voltar para o Salmo 139, tá? Gênesis 1. Acharam? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a Bereshit bara Elohim. É a única coisa que eu sei em hebraico, tá? Mas no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia aponta para um Criador. Nós não partimos de um pressuposto evolucionista, nós partimos de um pressuposto criacionista. Se você parte de um pressuposto evolucionista, existem pessoas que se dizem cristãs evolucionistas, eles não encontram argumentos bíblicos para isso, tá? Mas nós estamos falando aqui de uma questão um pouco mais abrangente para dialogarmos com as pessoas de fora. Agora nós entendemos que Deus criou as coisas. E automaticamente, conversando com essas pessoas, nós temos que fazer com que elas compreendam que existe um Criador. E aquilo que ele chama de Criador é Deus. Eu estou pregando para mim mesmo de alguns anos atrás. Talvez igual Paulo fez em Atos 17, trazendo para aquelas pessoas de Atenas, falando isso que vocês estão adorando é Deus. Mas eu vou trazer as definições um pouquinho mais adequadas. Vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem, mas eu conheço e eu irei revelar a vocês quem é este Deus. Então nós somos esses que vamos levar e explicar para essas pessoas. Então agora nós entramos justamente que existe um Deus, que Ele escolheu se revelar, e Ele se revelou por intermédio da sua palavra. Mas é um único Deus. Este Deus que todo homem vai chegar a uma conclusão. Todo. Até mesmo o ateu, porque o ateu fala que não crê em Deus, daí como que ele crê em algo que não existe? Não crê em algo que não existe. Então a negação também já é complexa. Já pararam para pensar isso? Alguém até que me mandou um vídeo esses dias falando assim, você é ateu? Daí fala assim, então, você diz que não acredita que não existe Deus? Então você acredita no quê?
Olha que complexo. E fica essa guerra, mas tem que trazer para a realidade. Se você existe por quê? Qual é o seu propósito aqui? Por que você nasceu no tempo? Por que você nasceu no lugar que você nasceu? Por que você está no lugar que você está? Me fala, por que você casou com quem que você casou? Por que você gerou o que você gerou? Você tem a resposta? Para que o nome de Deus seja glorificado, porque nós partimos de um pressuposto bíblico. Mas imagina para quem não tem nenhum pressuposto. Como que vive? Como que existe? Daí fazer como Paulo. O cristão que não crê que há uma vida após aqui, não faz sentido. E se não há uma vida após aqui, nós que estamos vivendo errado. Mas nós temos a plena convicção de que há uma vida após aqui, porque isso nos foi revelado de maneira espiritual. Ou vocês foram convencidos porque alguém ficou trazendo argumentos racionais e falou assim, de fato existe Deus. Você pode apresentar todos os argumentos que as pessoas não vão acreditar. Você pode falar, ó, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O seu Deus que você diz crer é isso? Ele não vai conseguir te responder, porque ele nunca parou para pensar nisso. E eu tenho que fazer vocês pararem para pensar, para que a fé de vocês esteja firmada naquilo que é Deus, e não naquilo que eu julgo ser Deus. Nós partimos do pressuposto, então, de Gênesis 1, que Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador de céus e da terra. E esse Deus, ele é definido. Se ele não muda, ele é invariável. E nós podemos conhecer as coisas que ele se revelou a nós. Abram ali em Salmo 33. Verso 6. Salmo 33, verso 6. O Senhor falou e os céus foram. Você vê que o salmista já está traduzindo aquilo que foi dito no começo. Então ele está simplesmente comunicando uma palavra que já era verdadeira a outros povos em outra língua, a outra geração, para toda geração. Pelo sopro de sua boca as estrelas nasceram. Ele começa a trazer a criação de maneira universal. Em Gênesis nós podemos ver toda essa criação, mas aqui ele traz de maneira objetiva, visando esculpir no caráter daquele que lê e escuta quem é Cristo, quem é Deus. No verso 7, determinou os limites do mar e juntou os oceanos em reservatórios. Quem nunca parou diante do mar e fala assim, como que a água não passa daqui? Se o mundo é redondo, por que a água não está caindo? Daí vem a teoria da terra plana, todas essas paradas, porque você fala assim, ué, você já pegou um copo, você virar, ele vai cair. Daí vem a física envolvendo uma série de coisas. Você vê que o conhecimento é muito abrangente, nossa mente é muito limitada, e nós não deteremos conhecimento suficiente nem para sobrevivermos. Já falei com vocês, tem uma roupa, que da hora. Quanto tempo você ia demorar para ter uma roupa se tivesse só você no Largados e Pelados? Quanto tempo? Mano, você ia pegar uma folhinha ali, ia pegar um bicho, mano, você já estava lascado, você ia ficar dentro de um rio, daí ia vir um bicho te picar, você ia sair correndo pelado, ia falar, vou ficar assim. Ela não é a realidade. Daí você fala assim, não, mas calma aí, eu sei o que é uma roupa. Beleza, você já sabe uma roupa, agora desconstrói essa roupa e faz uma roupa. Eu abordei isso daí uma vez, que eu trouxe até a lã de umas ovelhas que foram tiradas, eu trouxe e ia fazendo, daí faz chama cardear, alguma parada assim, eu não lembro o verbo correto, que dá para depois de tosquiar, ele fazer essa lã, daí vem da lã. Mas quanto tempo você ia descobrir que era da lã da ovelha? E para você daí achar uma lã, uma ovelha, e para você matar a ovelha, e para você depois calcular o tamanho, e ainda você sabendo tudo isso. Observe que é muito complexo. A existência humana é complexa, mas Deus é simples. Uma das características dos atributos de Deus é a simplicidade. Um dos atributos de Deus é justamente isso.
a sua simplicidade e a sua espiritualidade, essa espiritualidade que se comunica com nós, porque nós estamos ligados com Ele, não é apenas em corpo, é em espírito. Como que você vai explicar isso para alguma pessoa? Como que as pessoas vão entender o que nós estamos vivendo aqui, que nós cremos em um livro que revela aquilo que é Deus? Mesmo eles lendo e vendo essas verdades que foram escritas há muito tempo, eles vão achar respostas que são completamente banais para justificar o seu próprio pensamento, para cultuar o Deus que eles disseram crer. Continuando, verso 8: que o mundo inteiro o tema, e todos os habitantes da terra tremam diante dele. Que o mundo inteiro tema ao Senhor. Mas calma, se Deus é bom, por que eu preciso temê-lo? Essa frase é frase de Instagram. Porque começa a fazer justamente essa lógica completamente irracional. Porque eu não entendo que existe um Deus que, Ele sendo soberano, Ele também é onipotente. Onipotente, Ele possui todo o poder. E Ele possuindo todo o poder, Ele também possui toda a justiça. E Ele possuindo toda a justiça, Ele não pode deixar que nenhum ato de injustiça passe em branco. Aí nós vamos conseguir construir a linha de raciocínio, o porquê que o homem é merecedor da punição. Porque o mínimo de pecado gera o máximo de punição. Qual é o máximo de punição para o ser humano? A morte, não é a morte terrena, é a morte eterna. Como vai chegar nessa linha de raciocínio se não por intermédio da Bíblia? Daquilo que Deus escolheu se revelar a nós. Não tem como. Ele simplesmente vai olhar para a natureza e ver algumas coisas e falar assim: legal, alguém criou, só vou usufruir disso. Mas na primeira dor de barriga que dá, porque ele comeu o que não deveria comer, ele vai falar assim: mas e aí, é isso? Eu vou ficar sentindo dor? Daí ele vai buscar em qualquer lugar alguma coisa para comer, ele come e fala assim: nossa, alguma coisa mudou. Mas até ele achar qual fruto que pode comer, qual plantinha pode comer e não pode. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Quando você se depara com aquele bando de saladas, você fala assim: meu, como que eu vou descobrir o que pode e o que não pode comer? Quantas pessoas morreram provando? Você só vai descobrir depois, mano, o cara comeu aquilo também, comeu. É igual festa, sabe? Quando vocês comem alguma coisa, aí fala: você passou mal? Não, mas eu quis. Daí tem um corpo ainda que rejeita determinadas coisas, é um mundo imperfeito. Mas Deus é perfeito, isso daí é um atributo único, exclusivo de Deus. E nós somos completamente imperfeitos, nós buscamos essa justiça, daí por intermédio de nós. Lembra que eu falei agora de um atributo de Deus por intermédio da justiça? Os atributos de Deus são infinitos. Eu estou pegando alguns só para ilustrar e tentar construir um raciocínio dentro de vocês. Eu falei acerca de justiça. A justiça de Deus é perfeita? Sim. E a nossa? Não. Muito pelo contrário. Fala para o justo não ser tão justo, para ele ser misericordioso. Porque com a mesma justiça que nós aplicamos a outro, será aplicada a nós. Por isso que nós temos que estender misericórdia. Nossa justiça é como? É a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Você me traiu, eu vou te trair. Você fez isso para mim, vou fazer para você. É o instinto humano. Você me deu um soco, eu te dou um soco. Quem nunca? Hora de confessar. Pode ajoelhar, tem o seu momento de oração. Mas esses somos nós. Mas a justiça de Deus é perfeita. Então nós partimos de um pressuposto que existe atributos de Deus que são perfeitos. Que nós devemos temê-lo pelo que Ele é. Nós não passamos de vento. A Bíblia fala que nós somos como nuvens passageiras, como plantas que logo murcham. Imagina que Deus escolheu revelar a sua palavra de maneira muito simples para que a gente possa entender. E eu tento utilizar palavras simples, às vezes até que possa parecer complexo, mas eu tento traduzir da melhor forma para que possa caber dentro da realidade de cada um aqui. Diante de tudo que Ele faz, deste mundo inteiro tremendo da presença dEle, o verso 9, o salmista diz: pois se trata do quê? Quando colocamos pois, é uma conclusão. Pois, quando Ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua
ordem. Então, todo raciocínio é embasado em um Deus criador. E se existe um Deus criador, como eu o conheço? Quais são as características de um Deus que criou? Aí nós entramos no Salmo 139. Até meia-noite eu termino. Vocês estão rindo de desespero? Vamos para o Salmo 139. O Salmo 139, ele traz algumas características do quais nós denotamos naturalmente já era Deus, do que é Deus, porque ele não era, ele é sempre. Claro, emanando para as Escrituras a nossa única regra de fé e prática. Olha o que diz: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Quem já tinha lido esse salmo? Glória a Deus. Também vamos pôr a mão para ler. Mas você é músico. Me fala um poema, uma letra de música tão bela quanto, vamos colocar essa estrofe. Nenhum ser humano conseguiria escrever, senão iluminado pelo Espírito, uma frase, um verso, uma recitação tão bela. O ar poético, por isso que nós falamos até acerca de cantar os salmos. Por isso que algumas igrejas ainda um pouco mais tradicionais adotam os salmos como objeto de canto. Porque eles retratam e impregnam em nós a verdade de Deus. Mas nós contamos que vamos sentar no colo de Jesus. Ó que bagunça. Daí fala, Espírito vem. Ele já está. Não tem nenhum lugar que ele não esteja. Daí nós cantamos aquilo que nós não entendemos e impregnamos dos outros aquilo que nós imaginamos, que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com a palavra. E daí nós distorcemos Deus e construímos atributos que são nossos. Um atributo nosso é falha. Continuando. Quando ele diz, tu examinas meu coração, quem pode examinar alguma coisa dentro do coração? Só Deus, meu cardiologista. Só Deus. Deus sabe o que existe no nosso coração. Sabe quando me sento e quando me levanto. Tu me vês quando viajo, quando descanso. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. E ainda não me mata por causa das minhas palavras. Ele sabe a minha gagueira, Ele sabe a minha falha, Ele sabe minhas palavras torpes, e ainda assim Ele escolheu me amar. Olha que incongruente olhando por um lado humano, um lado recompensatório, essa questão da onisciência de Deus, aquele que tudo vê, tudo prescruta, tudo sabe, e mediante isso Ele não faz uma avaliação, vamos dizer, baseado em mérito. Ele faz baseado na sua natureza. Imagina que todo mundo, quando peca, quando erra, que estava em Adão, todos se tornam culpados. Então, ou seja, o mundo inteiro foi condenado em Adão, amém? Concordam com isso? O homem completamente corrompido, ele não podendo se achegar até Deus, Deus envia seu Filho, unigênito, Deus habitando em carne humana para morrer por nós, porque nós não poderíamos nos salvar sozinhos. Só que antes disso ocorrer, já tinha acontecido na eternidade, porque Ele é onisciente, Ele é eterno, Ele já sabia tudo que iria acontecer, e antes de acontecer, Ele já tinha enviado o remédio. Toda a humanidade caída, mas Deus, por sua misericórdia, escolheu salvar uma infinidade. E os outros? Os outros já estavam condenados, todos nós estávamos condenados, por isso que nós olhamos para Deus como nosso Redentor, nós nos entregamos aquilo que Ele diz, porque nós sabemos que dele emana a verdade, porque Ele é onisciente.
Nós não conseguimos acessar a sua onisciência, como ele diz aqui no verso 6, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, e grande demais para eu compreender, mas ainda que eu não compreenda, eu peço para que o Espírito me ilumine e eu me delicio sabendo isso. Quando eu olho, quando tu me vês, quando viajo, quando descanso, antes mesmo de eu falar, você fala assim, só Deus para me amar, eu falando o que falo, pensando o que penso, ou não? Eu amo. Coloca aí a vida daquele membro daqui, Jonathan, que a gente pegou umas conversas dele no WhatsApp, põe aí no telão. Que está aqui dentro. Vocês vão ver. Olha como que nós somos. Vocês estão preparados para ver? Mas e se for sua conversa? Mas você vê, o pecado está dentro de nós. Na hora que foi de alguém, beleza. Mas e na hora que for o seu? Imagina que esse Deus escolheu te amar. Porque aqui ninguém já ia te amar. Porque enquanto estava o outro, você falou assim, quem é? Você achou que era verdade. Agora queria que fosse. Esses somos nós. Seres repugnantes. Miseráveis que carecemos de um Deus justo, perfeito, para nos transformar e enxergarmos a misericórdia que Ele teve das nossas vidas. Se Ele pegasse seu celular na mão e Ele ia continuar te amando, mas entrega seu celular para sua mulher, desbloqueado, e vê se ela vai continuar te amando. Tomara. Não faça o teste. É a realidade. Nós nem sabemos com quem nós nos relacionamos. Tem coisas da minha mulher que eu não faço nem ideia, nem faço questão de saber. Tem coisa minha que ela fala, nem quero saber também. Mas Deus sabe tudo isso. E Ele escolheu me amar desse jeito. A onisciência dEle não faz com que Ele olhe para nós de maneira nos afastando. Ele escolheu nos atrair do jeito que nós somos. Porque Ele sabe que só nele seríamos perfeitos. Continuando. Verso 7, é impossível escapar do teu, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Escuridão e luz são a mesma coisa? Para Deus é. Como você vai entender este Deus? Se antes Ele não se revelar a nós. Ele olha e fala, sua escuridão para mim é tão clara como o dia. Eu sei quem tu és e eu escolhi entregar meu filho por você na cruz. Não para que a cruz fosse... A cruz é só um instrumento, o valor está no sangue, não na cruz, porque a cruz eu ainda tenho que carregar. É só o sangue sobre mim, porque a cruz eu tenho que tomar minha cruz todos os dias. Sabe aqueles BO que você fez no passado? Você vai ter que carregar. Até que você entenda o instrumento redentivo que a cruz é, para que você não venha mais cometer. Como ele diz, vai não peques mais para que mal pior não lhe suceda. O evangelho não é complexo, é nós que não mergulhamos na palavra, é nós que não compreendemos aquilo que Ele já nos revelou para entendermos quem Ele é. Daí nós vamos construindo um Deus, imaginando que está tudo certo. Quantas pessoas vivem uma hipergraça que acha que por eu ter sido salvo, eu posso viver uma vida desgraçada. Ah, mas Deus me perdoa. Deus te perdoa, mas vai chegar um pecado que nem você vai conseguir se perdoar. Judas andava com Cristo, o mais misericordioso. Ele queria restabelecer a sua reputação. Ele não estava preocupado em se arrepender do que ele tinha feito, ele queria restabelecer o seu prestígio.
Ele não tinha se sentido ofendido por ter ferido a Cristo. Porque nós somos rápidos em restabelecer a aparência, mas não a essência. Esse somos nós. E esse Deus que sabe o que está passando na nossa mente, que vai nos lugares que nós estamos. Que Ele retrata aqui que é impossível escapar do teu espírito. Se eu estive na luz ou se eu estive nas trevas, Ele esteve ali comigo. Imagina Jesus entrando nos lugares que você entrou. Tinha lugar que eu ia que eu falava assim, quem já foi no Love Story? Já não presta muito. E bom, o primeiro princípio para entrar na igreja é você assumir que você não presta, que Deus te redimiu. Eu falava que Deus ficava ali na porta, porque eu não acreditava em Deus, daí eu chegava e falava assim, não, deixa que fica aí na porta, que Ele não entra. E hoje eu vi que Ele estava lá. Ele estava lá, sabendo quem eu era, me entregando a mim mesmo, aos meus próprios desejos, só que esses próprios desejos, hoje são objetos de repugnação na minha vida, de vergonha, do qual eu tenho vergonha. Do qual eu sinto nojo de mim, eu tenho que ser objeto de proclamação para que outras pessoas não façam isso. Porque até do ruim, até das nossas cacas, Ele faz adubo. Ele escolheu assim. Mas Ele que escolheu ou eu que fiz? São duas asas do mesmo avião. Responsabilidade humana e a soberania divina. Ninguém voa com uma asa só. Como isso acontece? É impossível descrever. Então nós estamos falando de um Deus que esteve conosco sempre. Esse Deus esteve com você sempre. Ele está com você sempre. Não tem um lugar que você esteja que Ele não está. Não tem uma dor que você esteja passando que Ele não esteja passando junto com você. E a maravilha da palavra que nos liberta é justamente isso, que não há tentação maior do que possamos suportar. O que você está passando, o que você está vivendo, calma que vai passar. Vai passar. Não há chuvas que duram para sempre, não há sol que brilha eternamente. Existe esse ciclo da vida. E nós repousamos nisso, sabendo que em todos os tempos, Deus estará conosco, este atributo maravilhoso, que é justamente a onisciência. O verso 13 diz, tu formastes o meu interior, me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. É impossível discernir apenas por uma compreensão racional isso. A eternidade de Deus. Porque se nem um dia existia, a única coisa que existia era o eterno. Deus sempre existiu porque Ele é eterno. Nós somos criaturas, e a criatura não é eterna, a criatura é perpétua, porque a partir do momento que Ele foi criado, Ele continua, mas parte de um pressuposto da criação. Atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, aquele que tudo pode, aquele que cria tudo a partir do nada, como nós lemos, aquele que me teceu. Você está achando que é seu esperma que gerou uma vida? Você acha que você é fruto do seu pai e da sua mãe, você não enxerga a obra criadora de Deus, porque nós aprendemos a manipular o divino. Nós nos julgamos deuses. Quantas pessoas queriam ter filho e não tem? E a gente vê nas quebradinhas aí, o cara acabando de usar um monte de coisa, sai 5 filhos. Sóbrios, todos perfeitos. E você vê pessoas que estão ali saudáveis, por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Ele é aquele que cria tudo a partir do nada. Nós vemos no Evangelho, nós estamos no Evangelho de João, aos domingos, por isso que eu ressalto a importância de vir domingo após domingo, além de ser o dia do Senhor, nós estamos fazendo a sequência do Evangelho. Isso é maravilhoso, que a gente pode notar coisas que, lendo de maneira espaçada, nós não conseguiríamos. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 9, onde retrata o cego, aquele cego que Jesus estava caminhando,
e ele enxerga, ele nota que ele segue, os seus discípulos perguntam o porquê que ele não enxergava, se era por culpa do pai ou da mãe, daí ele traz a resposta que era para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas, no entanto, ali ele faz o lodo e coloca no olho, lembrando que aquela pessoa supostamente não possui o olho, não possuía o globo ocular, e ele cria tudo a partir do nada, era Deus invadindo a esfera material. Como isso? Como que você chega a essa conclusão? Você vai ver todos os milagres de João, você vai ver as características, os sinais da divindade invadindo a terra. Primeiro milagre, João 2, transforma a água em vinho. Alguém já transformou água em vinho? Depois, nós vemos a cura do oficial romano, daí ele chega da distância, ele fala para ser curado e o filho é curado. Depois a cura no tanque de Betesda, que sempre descia um anjo e agitava as águas, mas aquele homem que nunca conseguia entrar, Jesus chega até ele e o cura, traz mais uma cura. Daí depois a multiplicação de pães, o quarto milagre, faz tudo a partir de pouco. Multiplicação, alguém consegue? Não, poder criacional de Deus, onipotência. Depois, caminhar sobre as águas. Quem consegue caminhar sobre as águas? Fora dos limites físicos, embora encarnado. Depois nós vemos a criação, que é o sexto, a criação por intermédio dos olhos, e por último, trazendo à vida aquele que estava morto, que é Lázaro. Os 7 sinais revelando o Messias, depois encarnado, mas aqui nós estamos vendo Deus Espírito. Como entender tudo isso? É muita coisa. Pensa que essas questões de atributos divinos, as obras literárias são imensas, são livros de 900 páginas, como que eu vou traduzir para vocês 900 páginas? E ainda são poucas, né? Isso daí é de um livro, como que vai traduzir isso? Eu não posso provar Deus, eu posso falar para que vocês provem e vejam o quanto Ele é bom, provem, se deliciem nele, abram mão do controle, abram mão desse seu senso de divindade. Deus te fez propositalmente para este tempo, para que o nome dele seja glorificado. Verso 17, caminhando por fim. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo. Ó Deus, quem me dera destruir esses perversos, afastem-se de mim, assassinos, eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Ele está pedindo e clamando a justiça de Deus, ele clamando a única que é justo. A nossa justiça nós queremos praticar, mas quando nós estamos diante de um Deus e alguma coisa nos ofende, nós reclamamos para Deus, sabendo que Ele encarregará de resolver todas as diligências que temos em vida. Continuando, verso 22, examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende, e conduz-me pelo caminho certo. Essa oração deveria ser a nossa oração, essas palavras deveriam ser as nossas palavras, para que Ele nos corrija, nos mostre aquilo que tem ofendido, e com certeza o que o ofende é não conhecermos Ele em tudo aquilo que Ele escolheu revelar a nós. A maioria daqueles que professam uma fé leram a Bíblia de maneira espaçada, não leram a Bíblia e querem conhecer a Deus. Se lendo já é difícil de conhecer, imagina tateando. É como isso,
Como a Ana explicando, se pedisse para a Ana ministrar aqui junto, ela irá chegar o momento também de fazer em Libras, vocês poderão ficar olhando ali, e Deus pode dar graça, claro, de você compreender por intermédio de alguma forma, aquilo que está sendo transmitido, caso você não tivesse, mas Ele te deu razões para você ler, para você buscar, e você não tem feito isso. Por quê? Porque nós julgamos que Deus é o suficiente, aquilo que nós conhecemos dEle. Nós não temos essa dimensão do infinito. Você conheceu 1 milhão de infinito, o que acontece? Quanto você conheceu? Nada, porque é infinito. Este Deus eterno, nós buscaremos conhecê-lo eternamente, até que Ele se revele de maneira completa. Quando nós lermos a palavra, ou nós meditarmos na palavra, nós devemos reverenciar Deus como Deus. Nós não devemos tratar Ele como nosso Papai Noel. Não é porque Ele nasceu no Natal, supostamente, que nós devemos utilizá-lo como Papai Noel. Porque nós não conhecemos os seus atributos. Ele já entregou mais do que nós merecíamos. Ele sabe as nossas necessidades, não devemos pedir nada a Ele, mas nós devemos reverenciá-lo como Deus, um único Deus. Nós estamos abrangendo agora os alicerces da fé cristã. Nós adentramos hoje na nossa, como que eu posso utilizar uma palavra? Nossos limites, se bem que para Deus não há limite, mas de maneira clara, que possa nos direcionar. Nós temos uma confissão que nós escolhemos crer, chama-se a Confissão Belga. Ela foi escrita em 1561, como uma resposta para um Estado que oprimia o povo. O Estado fazia parte justamente da igreja, a igreja governava o Estado, e eles estabeleceram os limites da fé baseado na palavra, falando: qualquer coisa que acreditem diferente disso, nossa vida poderá ser entregue como um sacrifício, porque nós não nos renderemos a algo que é diferente daquilo que Deus escolheu revelar por intermédio da palavra. E aí eles começam a definir todos os princípios basilares da fé, e nós abordamos hoje o primeiro artigo, ainda que com palavras contemporâneas, para definir e trazer aquele contexto que já foi claro e preciso, estabelecido praticamente no tempo que nós temos de Brasil. Então, que vocês possam depois meditar neste texto, eu irei mandar nos grupos, mas para finalizar eu gostaria de lê-lo. Artigo 1 da Confissão Belga diz: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que há um só Deus, um único, simples ser espiritual. Tudo isso que foi abordado. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, todo-poderoso, totalmente sábio, justo e bom. É uma fonte transbordante de todo bem. Essa é a definição bem objetiva e clara. Temos todos os textos completamente embasados na palavra. Depois, se vocês quiserem ter acesso, tem ali nos grupos, eu posso mandar novamente, e vocês olharem verso a verso de onde se chega a essas conclusões, que não emanam de nós, emanam justamente da palavra, e nós a utilizamos para que a gente possa ter uma unidade. Espero que tudo tenha sido muito claro e objetivo, e que Deus possa ter sido impresso um pouquinho mais na sua mente, no seu coração, e que você possa ser lapidado por Deus diariamente. Essa era a mensagem de hoje. Amém.